Se hoje o maior problema da sua vida está na área de relacionamentos, calma. Esse é exatamente o maior problema da maioria das minhas pacientes. Eu sou a terapeuta psicanalista a doutora Emília Queiroz e eu criei a solução pra gente. Esse aqui é o Diário de Autoconhecimento 6, chamado A Cura dos Relacionamentos. E nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco de como funciona esse passo a passo para você ter clareza em relação ao seu relacionamento. Vamos lá. Parte 1. Entendendo as minhas crenças. Por quê? Todo resultado que você tem na sua vida é determinado, de um jeito ou de outro, pelos seus pensamentos. Por quê? As suas crenças são profecias autorrealizáveis. Como assim? Tudo aquilo que você acredita dentro de você, você vai dar um jeito de confirmar na realidade. A sua perspectiva enviesada vai contornar a realidade de forma que você sinta que você está sempre certa. Por exemplo, se você acredita no fundo de você que não existe casamento que dure para sempre, você vai agir de forma que os seus relacionamentos nunca vão durar para sempre. Por quê? Você não pode admitir que você estava sempre errada. Você vai dar um jeito, inconscientemente, de confirmar o que você já acreditava. Da mesma forma, se você acredita no fundo de você, não tem homem que presta. Homem é tudo sem vergonha e em algum momento eles vão trair a mulher. O que acontece? A sua crença vai permear os seus comportamentos e de algum jeito você vai inconscientemente atrair a situação que confirma a sua crença. Qual é o primeiro passo para modificar essa área da sua vida? É modificar o que você acredita, é entender o que dentro de você está errado e aí a gente arruma isso, a gente troca suas crenças e então, consequentemente, os seus resultados irão se modificar também. Como que faz então, doutora, para entender quais são as minhas crenças? Muitas vezes você nem sabe o que você acredita, porque as suas crenças nasceram lá na sua infância. Então, aquilo que a sua mãe acreditava foi transferido para você. Os relacionamentos da sua mãe, o casamento da sua mãe e do seu pai, o que você viu quando era criança, moldou a sua visão. O que você viveu de experiências traumáticas na infância, na adolescência, em relacionamentos anteriores, ou o que você viu muito na mídia, nos filmes, nas novelas. Tudo isso foi criando as suas crenças. Algumas delas você já sabe, mas outras estão escondidas. Então, como que a gente faz para investigar as suas crenças hoje? No dia 1, a gente começa escrevendo qual a sua visão sobre relacionamentos formada desde a infância. Então, quais modelos de relacionamento você presenciou? Ou seja, como é que era o casamento do seu pai, da sua mãe? Como é que era o casamento do seu tio, da sua tia, da sua avó e do seu avô? Tá? Quais crenças foram formadas a partir disso? E quais planos de relacionamento você tinha para si quando era criança? Então, se talvez você assistia muitos filmes de romance, desde criança você já tinha esse sonho, eu quero encontrar o meu príncipe encantado, que vai chegar num cavalo e me salvar. Ou então, se você viu a sua mãe ou seu pai brigando muito, você acha que sempre vai ter briga em toda a relação. Ou então, se você odiava aquelas brigas, você começou a criar um plano que na sua vida seria o contrário. E que você jamais iria aceitar briga nenhuma de relacionamento. Porque existem duas formas que os nossos pais nos impactam. Ou eles impactam pela cópia. Então, eu sei que meus pais eram assim, é assim que eu aprendi, é assim que eu cresci, então a minha vida vai ser exatamente igual. Ou eles nos inspiram pelo contrário. Então você odiava tanto a vida dos seus pais que você prometeu para você mesma que a sua vida seria exatamente o contrário. E isso pode até parecer que é bom, mas não é. Porque quando a sua motivação para planejar a sua vida é de um lugar de raiva, de ódio, de revolta, você acaba criando barreiras, criando preconceitos que te impedem de começar algumas histórias, conhecer algumas pessoas, só por causa do seu medo. Então, medo, raiva, ódio, vingança, mágoa, nada disso é uma motivação boa para planejar a sua vida. Então, o que nós precisamos fazer, na verdade, é reprogramar a sua mente para que você não fique mais no piloto automático, ou seja, governada por crenças que já estão aqui, te forçando a agir de uma forma que você nem escolheu, porque foi lá na infância. Agora, depois de adulta, é o momento, é a sua obrigação, é o seu dever revisitar essas memórias de infância para que agora que você tem mais maturidade, mais sabedoria, mais experiência, você consiga inserir as crenças que você quer para sua vida e não se deixar mais ser governada por elas. Faz sentido? Então a gente prossegue para o dia 2. Você vai buscar essas memórias. Então, qual foi a sua primeira paixão? O seu primeiro beijo? A sua primeira vez? A sua primeira loucura de amor? O primeiro coração partido?
o maior arrependimento que você já tem na sua vida amorosa. Tudo isso precisa estar escrito para que você entenda. Então, se o meu primeiro beijo foi assim, como isso impactou a minha cabeça até hoje? Se a minha primeira vez foi assim, como que essa experiência moldou o jeito que eu vejo isso até hoje? Esse exercício é muito poderoso porque quando você começa a investigar as suas memórias, você vai resgatando coisas que você há tanto tempo tinha esquecido, porque quando você vive uma experiência traumática, a sua mente tenta te proteger. Então ela faz você esquecer algumas coisas. Muita coisa passa batido. Então, às vezes, você está num relacionamento muito horrível, muito violento, só que você não lembra que, na verdade, a sua primeira vez foi muito violenta. Então a culpa é daquela pessoa, daquele momento, e você tinha esquecido. Então é essencial investigar, relembrar as suas memórias, porque tudo aquilo que você faz pela primeira vez é o que conta. A primeira impressão é a que conta. A primeira experiência é que forma a sua opinião sobre um assunto. Então, analisa. Se agora eu te perguntando assim, você, nossa, eu não lembro como é que foi meu primeiro beijo. Eu não lembro minha primeira vez. Tem coisa aí. Porque é uma experiência marcante que você deveria, com certeza, em situações normais, lembrar com clareza. Se você não lembra, é porque a sua mente te fez esquecer por algum motivo. O que será que aconteceu ali de tão ruim, de tão traumático, que você não lembra, tá? Então, investiga até lembrar. E aí nós vamos fazer uma organização do seu histórico de relacionamentos, tá? Então, o nome de cada pessoa que você se relacionou, quanto durou, qual foi a duração, meses, anos, como que terminou, né? Porque o término de uma relação é essencial para como aquela memória vai ficar na sua cabeça, os principais aprendizados de cada relacionamento. É muito comum que a gente vai vivendo a nossa vida, assim, tentando esquecer tudo que já passou, tentando só pensar no futuro, bola para frente, o passado não importa, e isso é um grande erro, porque tudo na sua vida está acontecendo por um motivo, para te ensinar alguma coisa. As pessoas que vivem a vida como aprendizes estão evoluindo. Por quê? Tudo que eu vivo, eu olho com um olhar crítico, eu escrevo sobre aquilo, eu busco as lições, eu vou aprendendo, então eu não cometo os mesmos erros. Ou seja, eu estou sempre buscando algo melhor, estou evoluindo. Se você vai vivendo a sua vida, uma experiência após a outra, nunca teve esse momento de pausa, de reflexão, de autoestudo, de escrita, você está estagnada. Porque se você não aprende as lições que a vida te traz, a vida é obrigada a te mandar a mesma lição, a mesma lição, a mesma lição, até que você aprenda. É aquela pessoa que tem um relacionamento, é traída. Logo depois, ela engata em outro relacionamento, adivinha? Ela é traída de novo. E ela não aprende, ela prossegue e já engata no próximo. O que vai acontecer? Ela vai ser traída de novo. Ela vai ficar presa num padrão, presa num looping do mesmo aprendizado, ali rodando, 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 até que ela decida quebrar esse ciclo. Então entenda, não é sua culpa que você está sendo traída porque você tem algo de ruim, algo de inferior. Não. O seu erro é um só. Você não está aprendendo a lição. Essa é a sua culpa. Se você tivesse uma experiência de traição e você parasse para analisar aquela relação, quais foram os sinais que ele passou desde o começo que eu ignorei? Como ele me tratava? O que eu deveria ter desconfiado, mas eu deixei passar? Como que eu me preparo para da próxima vez eu nunca mais ter que passar por isso de novo? Quais serão os meus pré-requisitos agora para uma próxima relação? Tudo isso tem que estar bem escrito, bem estudado e bem claro dentro de você. Você não deve escolher os seus relacionamentos com base nas emoções. Ah, com base em quem eu achei bonitinho, com base em quem fez meu coração bater mais forte, com base em quem sorriu para mim e eu achei fofo. Isso é um comportamento normal e aceitável para uma criança e uma adolescente. Depois que você se torna adulta, você precisa aprender a controlar as suas emoções e usar da racionalidade, da sua inteligência para escolher a sua vida, planejar e escolher a sua vida. É por isso que o autoestudo é essencial. Então a gente basicamente começa resgatando as nossas memórias para entender como as nossas crenças sobre relacionamentos foram formadas. Então a gente entra na parte 2 do diário, que se chama Entendendo o meu relacionamento atual, ou então Entendendo o último relacionamento que eu tive. Tá? O último de longa duração, ou o último que mais te impactou. Você não pode esquecer o passado enquanto você não tem segurança de que você já estudou esse passado e que já aprendeu todas as lições que ele tinha
para te passar. Então, como que a gente entende uma relação? O que tem que fazer? Primeiro, escreva como você estava antes de conhecer essa pessoa. Por quê? Você precisa lembrar de como era a sua vida antes e como ele mudou, como ele impactou. Então, faremos duas listas, tá? Primeiro, o que ele melhorou na minha vida e o que ele piorou na minha vida. Pode ter dois lados. Às vezes, o seu momento presente vai distorcendo a sua visão e você esquece da clareza da realidade. Então, pode ser que antes de conhecer essa pessoa, você se lembre que, nossa, como eu estava leve, eu estava feliz, a minha autoestima estava ótima, eu estava saindo com os meus amigos, eu estava indo bem nos meus estudos. E aí, nossa, depois que eu comecei essa relação, eu nunca mais saí com ninguém dos meus amigos. Eu comecei a me sentir muito para baixo, muito mais feia mesmo, minha energia caiu, parei de estudar. Então é claro que essa pessoa está impactando muito negativamente a sua vida. Fica óbvia a decisão a ser tomada. Ou então pode ser o completo oposto. Pode ser que hoje, num momento intensivo de muita briga, você está odiando essa pessoa. Mas aí você se lembra: nossa, antes de conhecer ele, eu estava super mal. Eu estava me sentindo sozinha, eu estava bem magoada com a minha família, a minha vida estava estagnada, não estava estudando, não estava trabalhando, estava presa aí nas bebidas, nas substâncias, só me acabando, me destruindo. E depois que eu comecei essa relação, eu comecei a me cuidar, fazer academia, ficar mais saudável. Eu voltei a trabalhar, voltei a estudar, voltei a me sentir bem, animada. Então a decisão mais correta é a gente lutar para passar por cima dessas brigas todas e continuar nessa relação que me faz tão bem. E aí nós vamos para o dia 6. O dia 6 é o seguinte: qual é a história de vocês, tá? Escreva como vocês se conheceram. Mais uma vez, tentando resgatar memórias para tirar essa distorção do momento presente e ampliar a sua perspectiva. Trazer uma linha do tempo. Entender o passado, o presente, o futuro. É isso que te traz clareza na hora de tomar decisões. Você vai escrever os motivos por que essa pessoa foi escolhida, tá? Por que você escolheu ficar com essa pessoa? O que nessa pessoa te atraiu? Qual era o seu pensamento no momento do começo daquela relação? Quais eram as suas expectativas, seus desejos? Quais características dele foram tão atraentes para você que você escolheu continuar, escolheu se entregar? E então, quais são os motivos das últimas discussões? Então, encontre um padrão, tá? Para tudo existe um padrão. De novo, a nossa vida é uma escola que está trazendo lições, aprendizados para nós. Então, nada acontece de forma aleatória. Nada é por acaso. Às vezes pode parecer que vocês estão brigando a cada dia por um motivo diferente. Cada dia aparece uma coisa diferente, mas não. Quando você para escrever os motivos das brigas, você precisa encontrar o que todas essas brigas têm em comum. Então, talvez eu sempre arrume briga quando eu percebo que ele não está me priorizando, quando eu percebo que ele não está me passando a sensação de segurança que eu preciso, quando ele interrompe o que eu estava falando, ou quando ele demonstra que ele não se importa comigo. Existe algum padrão baseado na sua necessidade que não está sendo atendida. Então, se você tem uma necessidade de ser amada, toda vez que ele demonstra gestos de amor, declarações românticas, atos de carinho, você vai se sentindo amada e se sentindo feliz. Mas toda vez que você queria que ele te desse um beijo, ele te ignora. Você queria que ele passasse o domingo com você e ele escolhe sair para jogar bola. É tudo que não atende à sua necessidade de amor. Ou então a sua prioridade pode ser se sentir segura. Então toda vez que ele sai e esquece a porta destrancada, você vai criar uma briga. Toda vez que ele bateu o carro, você vai criar uma briga. Situações que quebram a sua necessidade. Então entenda, o que eu preciso com essa relação? O que eu estou buscando e não estou sendo atendida? Essa é a raiz das brigas. É por isso que o próximo passo do diário é o aprendizado da comunicação não violenta. A raiz principal de toda briga é uma necessidade não atendida que não é comunicada. É um problema de comunicação, porque você fala uma coisa, a pessoa entende outra, você fala de um jeito e ele se sente ofendido, ele fala num tom de voz mais alto, você se sente agredida, você fala, ele está mexendo no celular, você se sente ignorada. A comunicação é a ponte entre as duas pessoas. E quanto mais tempo de relação, mais a comunicação vai se perdendo quando não tem esse esforço ativo. Então você precisa
para qualquer relacionamento saudável da sua vida, você precisa entender o que é a comunicação não violenta. Ela é formada a partir de 4 etapas. Primeiro, você vai fazer uma observação racional da situação. Então, qual é o fato? O que realmente aconteceu, sem emoção? Sem falar de mágoa, sem falar de raiva, sem falar de estresse, sem falar de nada de emoção. Qual é o fato? Não estamos mais passando tempo juntos? Esse é o fato? Ou ele não lavou a louça ontem? Esse é o fato? Toda vez que eu chego em casa, ele já saiu? Esse é o fato? O problema real, sem emoção. Segundo, o que eu estou sentindo? Agora sim. Primeiro, o fato racional. Segundo, como você se sente em relação a isso? Eu estou magoada? Eu estou frustrada? Eu estou preocupada? Eu estou decepcionada? Qual é o seu sentimento? Terceiro, qual é a minha necessidade não atendida? Então, você não lavou a louça ontem, eu estou decepcionada porque eu tenho a necessidade de manter a casa sempre limpa. E isso não foi atendido. Quarto, qual pedido eu posso fazer de forma clara e objetiva? Tá? Então, fato, não lavou a louça ontem, estou me sentindo decepcionada, porque eu tenho a necessidade de manter a casa limpa, então eu quero te pedir para, por favor, sempre se lembrar de lavar a louça antes de dormir. São 4 etapas de uma comunicação que tende a ser muito mais clara, muito mais assertiva, muito mais efetiva do que se você se deixa dominar pelas emoções e simplesmente começa a gritar: você nunca cumpre com a sua palavra, eu não aguento mais, essa casa tá uma nojeira. Ou então, se você faz tratamento de silêncio e você não fala mais com ele, fica quieta, não explica por quê, ele deveria saber, é a obrigação dele saber, ele falou que ela vai e não lavou, agora que se vire, eu não quero mais saber, tô cansada. Então, olha como as emoções vão aumentando, exagerando uma situação que poderia ser resolvida de uma forma mais tranquila, mais assertiva, tá? Então, invista no treino da comunicação não violenta. Fato, primeiro o fato, como eu estou me sentindo, qual a minha necessidade não atendida e qual é o pedido que eu vou fazer de forma clara e objetiva, tá bom? Então a gente vem para uma terceira parte do diário que se chama Para responder junto com o parceiro. Tá? Então aqui, se você já está na relação, você chama lá o seu parceiro e vão responder juntos, ou se você está num período solteira e você encontra algum pretendente e você está pensando, será que eu começo a namorar mesmo com esse aqui ou não? Chama ele, responde junto às questões e aí a gente vê como é que está a situação, a compatibilidade entre vocês dois. A gente começa analisando o básico do autoconhecimento, tá? Qualidades e defeitos. Então, quais são as minhas qualidades e as qualidades da pessoa? Quais são os meus defeitos e os defeitos da pessoa? Só por aqui a gente já começa a entender se os defeitos são opostos e que provavelmente vão gerar brigas, ou se as qualidades são muito parecidas, o que vai gerar provavelmente bons momentos juntos, de muita parceria, de intimidade, cumplicidade. Então já começa com essa análise, tá? Qualidades e defeitos. É tipo entrevista de emprego mesmo, tá? É assim que você deveria escolher uma relação. Aí a gente prossegue para uma lista de semelhanças e diferenças, tá? O que nós temos em comum, o que a gente gosta, o que a gente pensa igual, o time que torce, opinião política, opinião religiosa, sim, tá? O momento de entrar em assuntos polêmicos é agora, é antes de começar a relação. O que vocês fazem contrário, o oposto, e por isso que dá tudo errado, é antes de começar, você não quer ter nenhuma conversa difícil, para não assustar a pessoa, não afastar a pessoa, e aí você não conta nada de você, você não escuta nada importante, só fica conversando sobre o tempo, sobre música, ou nem conversa. Aí você o quê? Espera a relação se desenvolver, espera você começar a criar laços com a pessoa, aí depois é que você vai, surpresa, descobrir que nós somos totalmente incompatíveis com o nosso futuro, com o estilo de vida, e não vai dar certo. Aí vai ser fácil terminar? Não vai. Você já está investida, já está envolvida, vai sofrer muito, vai chorar, vai se decepcionar. A culpa foi de quem? Antes de começar a relação, é o momento que você precisa entender o que vocês têm em comum e o que vocês têm de diferente. Porque aí, dependendo do tamanho da diferença, vai ser uma escolha consciente, uma escolha racional das duas partes de se esforçar para superar as diferenças ou logo de cara entender que com essa diferença aqui, infelizmente não tem como. Aí você já para de perder tempo com essa pessoa que não vai dar certo mesmo e já começa a procurar a pessoa ideal para você, porque sim, ela existe.
É claro que nós temos que estudar o que são as linguagens do amor, né? Existe um livro do Gary Chapman, um livro muito bom, muito famoso, que ajuda muito nos relacionamentos. Cada ser humano tem 5 linguagens diferentes do amor. Algumas pessoas enxergam que eu te amo se eu passo bastante tempo junto com você. Outras pessoas não ligam muito para tempo, mas elas ligam mais para presentes. Então, poxa, eu estava lá longe viajando, mas eu lembrei de você e eu trouxe para você essa lembrancinha aqui. Então, eu me sinto amada através do presente. Outras pessoas não ligam para isso, mas ligam mais para toque. Então, não adianta nada estar passando tempo comigo se você nem me encosta. O que eu quero mesmo é que você me abrace, me faça carinho, me beija, fique encostado em mim. Tem gente que se importa mesmo com as palavras ditas. Então não vai adiantar você ficar junto comigo, me trazer presente, me encostar, se você nunca fala que você me ama. Você tem que falar. Fala, eu amo você, você é tudo para mim. Nós ficaremos juntos para sempre. Tem que falar para a pessoa se sentir amada. E já outra pessoa se importa mais com atos, com ações úteis. Então, não adianta nada você vir aqui ficar comigo, me abraçar, falar que me ama, se na hora que eu preciso de você, que eu preciso de ajuda, você não me ajuda. Então, tem gente que se sente amada quando o parceiro está sempre ajudando, fazendo um favor que ela precisa, consertando alguma coisa, levando nos lugares, enfim, fazendo ações úteis, tá? É claro que você pode ter uma mistura, né? Porque as 5 coisas são boas, a gente gosta geralmente das 5 coisas, mas descubra, tem gente que, por exemplo, não gosta muito de toque físico. Não gosta. Tem gente que não gosta muito de presente, surpresa. Não gosta, não gosta. Tem gente que não gosta, que fica falando que te amo toda hora. Varia muito, tá? Então, investiga quais são as suas linguagens do amor e quais são as linguagens do seu parceiro ou provável parceiro, porque aí fica muito mais fácil de você entender como vai demonstrar amor para essa pessoa e como essa pessoa deve demonstrar o amor para você. De novo, é tudo questão de comunicação. Uma relação funciona se a comunicação estiver boa. E comunicar amor é talvez a comunicação mais importante de todas dentro de um relacionamento. Outra coisa que precisamos ter bem escrito, bem alinhado, é em relação às expectativas, tá? Você precisa escrever, pensar e escrever quais são as suas expectativas para essa relação e as expectativas do parceiro. Por quê? Às vezes o que você quer mesmo, eu quero uma companhia para o final de semana. É isso que eu quero nessa relação. Eu quero um homem que seja o pai dos meus filhos. É isso que eu quero para essa relação. Enquanto o parceiro pensa assim, não, final de semana eu gosto de passar com meus amigos. O que eu quero mesmo é uma companhia pro dia da semana, para toda noite junto comigo. Eu não quero ter filhos, eu quero mesmo uma mulher que vai viajar o mundo junto comigo, no meu trailer, tá? Então, é essencial que os dois saibam as expectativas. O que para você significa uma boa namorada, uma boa esposa? Porque assim eu vejo, se eu estou disposta a me comportar dessa forma, a gente prossegue na relação. Se eu quero ter filhos, você não quer, já está incompatível. Se eu quero uma companhia para ir nas festas junto comigo e o outro quer uma companhia para ficar em casa vendo filme, já está incompatível. Dia 15. Sim, temos que falar de traição. Esse é o maior medo das pessoas em uma relação e é claro que existem muitos níveis do que pode ser considerado uma traição ou não. Então, isso tem que ser muito pensado, muito conversado, de preferência escrito. Então, vai lá, chama a pessoa e vamos escrever. O que você considera como traição? Na sua resposta, na resposta dele. Será que uma troca de olhares na rua já é traição? Será que responder um story na rede social é traição? Curtir uma foto de alguém já é traição? Conversar, flertar por mensagens já é traição? Dar um abraço, um beijo no rosto já é traição? Então, quais são os níveis que você considera uma traição imperdoável? E o que para você tá tudo bem, é tranquilo, é aceitável? Isso aqui tem que estar muito bem conversado antes de começar. É muito melhor conversar conversas difíceis antes de começar, definir tudo antes, combinar tudo antes, do que depois você estar cheia de surpresas desagradáveis ao longo da relação e perder tempo da sua vida, perder energia e principalmente perder a sua saúde mental, saúde emocional. O que mais precisa estar muito bem resolvido antes de começar? Então, em relação
ao dinheiro, tá? Como é que vai ser essa questão do dinheiro? Quem que paga a conta, quem que não paga? É dividido? Como que vai ser a questão da família? A família de um, a família do outro, vai estar presente? Vai talvez morar junto? Tem que visitar a família? Quando? Com que frequência? Como que vai ser a questão de cuidados com a casa? É dividido? É um que cuida, o outro não cuida? Sobre os filhos, né? Quantos filhos quer ter? Quer ter ou não quer? Como que vai ser a criação dos filhos? O filho vai ser batizado, o filho vai praticar esporte ou não vai, vai na igreja ou não vai, sobre a individualidade, qual será o nível de individualidade mantido na relação, será que um vai poder ver o celular do outro, será que um vai ter acesso à senha um do outro, será que um vai poder sair sozinho com os amigos ou não vai, sempre tem que estar junto, e como serão as situações de briga, vai dormir brigado ou não vai dormir brigado, vai falar mais alto na briga ou não pode, como que resolve uma briga? Como que você vai agir se um dia você deixar de me amar? Vai me contar? Vai tentar fingir? Em qual circunstância você iria considerar um divórcio? Um divórcio é só em caso de traição? Que nível de traição? Um divórcio é em caso de falta de frequência amorosa? Um divórcio é em caso de combinar que ia fazer uma coisa e não fez? Falta de palavra? Muita briga, pouca briga? O que vai acontecer que vai fazer a gente considerar um divórcio ou não? Até quando a gente vai lutar pela nossa relação? Nossa, doutora, mas eu nem comecei o relacionamento ainda e tô falando já em terminar? Pois é, o combinado não sai caro. Você não pode tomar decisões baseadas nas emoções. Você não é mais uma criancinha, nem uma adolescente, que vai só namorar, namorar, terminar quando não gosta mais e não vai ter consequência nenhuma. Quando você é adulta, é a sua vida que está em jogo. Você vai investir a sua saúde mental com essa pessoa. Você vai investir o seu tempo com essa pessoa, o tempo útil, a sua saúde biológica, a possibilidade de casar, de ter filho, de realizar sonhos, dividir conta bancária. O peso de uma relação para você hoje, como adulta, é muito maior. É parte essencial da sua vida. Então você vai sim ter todas as conversas difíceis antes. Ah, mas e se ele se assustar e ele achar que eu estou exagerando? Ótimo, já é um filtro. A pessoa que não tem essa visão madura é porque não é só agora que vai decepcionar você. Lá na frente, quando você quiser ter conversas sérias, essa pessoa também vai se assustar e fugir. Se nem agora, que é o comecinho da relação, a pessoa está disposta a parar, respirar, ficar em silêncio junto com você, refletir, conversar sobre coisas sérias, se nem agora não quer fazer isso, imagina como que vai ser depois. Isso aqui é pré-requisito básico. Isso aqui mostra que você se leva a sério. Isso aqui mostra que você não está vivendo uma vida aleatória, deixando a vida me levar. Isso aqui mostra o seu nível de maturidade, o seu nível de autorrespeito, de autoconfiança com a sua vida. Isso aqui mostra que você sabe o seu valor e que você sabe que não é qualquer um que aparece que você vai depositar o seu tempo, a sua energia, o seu amor, a sua saúde, a sua vida. Isso aqui tem que ser muito bem conversado, muitas, muitas vezes, para só então começar oficialmente uma relação. Acredite, se toda mulher soubesse disso e seguisse isso aqui, o mundo seria outro. E mesmo que vocês já estejam casados há vários anos, já estejam juntos, namorando há algum tempo, e você não fez essa conversa antes, sempre é tempo, tá? É antes tarde do que nunca. Então chama a pessoa aí, faz a conversa, mesmo que gere briga, mesmo que gere discussão, ótimo. É muito melhor discutir sobre isso aqui que é aquilo que realmente importa, do que ficar discutindo sobre louça que não foi lavada, sobre roupa que ficou jogada, tá? Então, pega para conversar agora, completa o diário juntos. E assim vocês vão definindo os rumos que a relação vai tomar, tá? Escrevam quais são os seus planos juntos, os seus planos de vida, tá? Esse é o passo 22. Ó, plano de vida. Então, quais objetivos eu desejo alcançar para minha vida? Ele também. Quais desejos, objetivos de vida ele quer alcançar na vida dele? Escreva de 5 a 10 objetivos e aí analise. Será que nosso futuro está realmente alinhado? Existe uma interseção entre nossos objetivos? Ou será que eu tenho o plano de viajar e conhecer o mundo e ele tem o plano de comprar um sítio e ficar no sítio para sempre? Ou será que eu tenho um plano de enriquecer e trabalhar muito até ficar multimilionária e ele tem o plano de encontrar um emprego estável e viver uma vida simples? Eu tenho o plano de ter 5 filhos e ele de ter só um?
Eu tenho plano de morar numa casa enorme com 3 cachorros e 2 gatos, e ele quer ficar no apartamentinho, que é mais seguro. Isso tem que ser muito conversado, porque mesmo que, isso aqui é muito importante, mesmo que vocês não conversem sobre objetivos, não quer dizer que não tá cada um pensando sozinho na cabeça. Cada pessoa sabe o que ela quer para a vida dela. Todo mundo pensa no futuro, todo mundo faz plano para o futuro. A diferença é, alguns casais conversam sobre os seus planos e deixam bem claro um para o outro, ó, ano que vem eu vou estar fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, daqui a 5 anos eu quero estar aqui, 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 e você? Será que a gente consegue cruzar nossos planos? O que eu estou disposto a abrir mão porque eu te amo? O que você está disposta a ceder para ficar comigo? E se você não tem essa conversa, você continua o relacionamento confiando que está tudo alinhado, porque a gente já falou sobre isso lá no começo, anos atrás, então a nossa vida vai ser como a gente já combinou, não tem que falar mais sobre isso, já está combinado. A vida passa, as pessoas mudam de planos. E eu vejo com as minhas pacientes, isso acontece todo dia. Vocês guardam dinheiro juntos durante anos e anos na sua cabeça para comprar uma casa. Só que o marido mudou de ideia. De repente ele chega em casa com um carro do ano. Que ele achou que era melhor comprar o carro do que a casa. E você ficou na mão. Então, essa conversa, ela tem que ser feita e os seus votos, votos de relação, votos de casamento, têm que ser renovados anualmente, ano a ano. Porque a vida vai passando, as pessoas vão mudando de ideia e os planos têm que ser sempre, continuamente comunicados. Para tudo ficar às claras, com clareza na relação. Mesmo que gere briga, ótimo. É melhor gerar briga agora, é melhor brigar antes do que depois você ter surpresas horríveis para sua vida e ver que o tempo já passou, a sua energia já acabou e agora não dá mais tempo de salvar a sua vida em uma relação que é realmente correta para você. E aí a gente finaliza o diário na parte 4, que é o que acontece em caso de encerramento de ciclo. Então, talvez, se você já tem uma relação que já acabou e você está precisando passar pelo sofrimento do luto, ou então, se vocês estão numa fase conturbada e talvez tenha que terminar aí com o tempo, ou se essa reflexão aqui abalou, vocês viram que o propósito de vida de vocês está totalmente diferente e ninguém está disposto a abrir mão do que quer para a vida por causa da relação, então a relação não é mais forte o suficiente, não é mais prioridade, tá tudo confuso, saiba que não é o fim do mundo. Quando você tem um bom acompanhamento, uma boa terapia, um bom diário de autoconhecimento, quando você tem um bom direcionamento para sua cabeça, você consegue superar qualquer término e continuar a sua vida muito melhor. Para ajudar na sua decisão de terminar ou continuar, você vai escrever. Lembre-se que as decisões são sempre racionais e jamais emocionais. Não é porque um dia você brigou e está com raiva que você vai ser impulsiva, largar tudo, terminar, pegar suas coisas e ir embora. Não. A decisão de ficar ou terminar tem que ser racional. Se você brigou e está com raiva, você espera passar a sua raiva, você escreve sobre a sua raiva, você conversa com alguém sobre a sua raiva e só depois que a emoção estiver acalmada, que você espera passar vários dias, talvez um mês, talvez 2 meses, talvez 3 meses, aí que você toma a decisão. Você vai escrever quais são as vantagens em terminar essa relação e quais são as desvantagens. E quais são as vantagens se eu escolher permanecer nessa relação? E quais são as desvantagens? Então coloca na balança. Coloca na balança. Se de repente eu consigo encontrar 10 vantagens para terminar e uma vantagem de continuar, ou pode ser o contrário, né? Eu posso estar com muita raiva agora, mas pensando bem, eu tenho só 2 vantagens se eu terminar. E eu tenho 20 vantagens se eu continuar. Coloca na balança. Tome decisões inteligentes para sua vida. E se você já terminou, você não pode ficar acumulando emoções dentro de você. Então, para liberar a emoção, a gente usa o método da carta. Então, você vai aqui escrever. Primeiro, uma carta mais positiva, eu diria, uma carta de agradecimento por tudo que vocês viveram juntos, uma gratidão pelos momentos bons, pelo aprendizado, pelo amor compartilhado. Reconheça os momentos positivos da sua relação. Escreva sobre eles. Isso alivia a emoção do coração e da mente. E aí, também escreva uma carta negativa, né? Uma carta que vai expressar a sua mágoa, uma carta que você pode colocar para fora a sua raiva, que você pode xingar, que você pode falar tudo que você não teve a chance de falar pessoalmente.
Escreve toda a mágoa que ficou guardada no seu coração. Coloca pra fora. Escreve, escreve, escreve. Xinga, xinga, grita, sabe? As injustiças, os erros que ele cometeu, as promessas que ele quebrou, tudo que ele te fez passar, te fez sofrer, o que ele mentiu, enfim. Coloca pra fora a sua mágoa. Isso te purifica, te deixa leve. Tirar as emoções faz voltar a sua razão, a sua sanidade. E aí, por fim, a parte mais importante, que é quando você termina um relacionamento, você não pode engatar outro sem antes passar pelo momento da solitude, tá? Então você vai escrever, você vai organizar tudo o que você vai fazer no seu período de solitude. Esse é o dia 31 do diário. Todas as conquistas pessoais que você vai atingir antes de começar uma relação. É para você organizar a sua vida e você fazer um combinado com você mesma. Não se deixar levar pela carência. Não se deixar levar pelo medo de ficar sozinha. Você vai determinar, olha, eu tenho esse prazo aqui. Quando eu conseguir, por exemplo, só quando eu conseguir me formar na faculdade que eu vou começar outra relação. Só quando eu conseguir perder 2 quilos é que eu vou começar uma outra relação. Só quando eu conseguir passar 6 meses sozinha é que eu vou começar uma outra relação. Vai colocando objetivos pessoais, metas para você. Fazer um curso, juntar X dinheiro, mudar o cabelo, fazer tal esporte, voltar para a igreja, sei lá. Vai criando objetivos pessoais que você vai atingir antes de entrar em uma nova história. E é claro que você vai escrever aqueles pré-requisitos, né? Então, aquilo que eu vou repetir. Então, o que foi bom nessa relação e que eu quero repetir. Então, a gente tinha lá um ritual de toda semana assistir um filme juntos. Quero repetir, quero continuar com isso, acho legal. Ah, a gente tinha um hábito de toda semana fazer uma oração juntos. Legal, vou continuar com isso. E também aquilo que você nunca mais vai repetir, que você nunca mais vai aceitar. Ele gritava comigo. Isso eu nunca mais vou aceitar. Gritou comigo? Tolerância zero. Tchau. Ah, ele combinava que ia chegar às 8 e chegava só às 9, porque eu ficava lá esperando. Nunca mais vou aceitar. A partir de agora, combinou comigo um horário, se não chegar nesse horário exato, tolerância zero. É tchau. Escreva essa lista, faça esse combinado com você mesma e cumpra a sua palavra. E por último, tá? Último dia, finalizando mesmo o nosso diário, o que vai te deixar pronta para a próxima é que você vai escrever a sua manifestação do parceiro ideal. Você vai escrever, você vai imaginar a sua alma gêmea, assim, aquela pessoa que você talvez nunca viu, mas que você imagina que esse homem, essa pessoa seria perfeita para mim. Quais são as suas características físicas? Escreva. E de personalidade? Quais são os seus comportamentos típicos? O que ele faz sempre que eu gosto? O que nós faremos juntos? Quais momentos, quais memórias nós vamos criar juntos? Como que eu vou me sentir na presença dele? O que ele vai trazer para a minha vida? Agregar, trazer valor, me ajudar a evoluir, tá? Então, escreva essa manifestação do seu parceiro ideal. Escreva e guarde. Porque aí, a partir de agora, que você já escreveu, já se estudou, você está pronta para quando conhecer novas pessoas, você já vai estar atenta exatamente em quais são os sinais que me fazem gostar, que me fazem atrair mais para esse caminho, e quais são os sinais que eu já combinei, eu já entendi. Se aparecer isso aqui, é tchau. Não tem nem espaço para dúvida. É tolerância zero. Eu não vou mais cometer os mesmos erros. Eu escolho quebrar um ciclo. Eu escolho a minha evolução acima das minhas emoções. Isso se chama a mulher madura. Isso se chama autoconfiança. Quando você entende que você tem o poder de controlar as emoções. Então, mesmo que essa pessoa aqui faça eu me sentir com um calorzinho a mais, sentir uma coisinha no estômago, mas ele tem sinais que eu não aceito mais, não interessa, eu ignoro as emoções. Agora eu já cresci, eu já consigo escolher a minha vida a partir da razão. Então eu vou no caminho que talvez não me dê borboletas no estômago imediatamente, mas é uma pessoa que cumpre exatamente com as características daquilo que eu já escolhi racionalmente que eu quero viver. Então esse caminho aqui é o certo para mim a partir de agora. Bom, espero ter te ajudado com esse vídeo, espero ter virado chaves, trazido insights bons para você. Espero, de coração, ajudar você a trazer clareza, a trazer cura para os seus relacionamentos. Então, me conta, escreve aqui nos comentários como que eu te ajudei, qual foi o maior insight. Eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser fazer a compra do seu diário mesmo
imprimir na sua casa e conseguir escrever bem aqui nesse diário, tá bom? Pode clicar no link para pegar o seu diário ou no link abaixo para participar da minha terapia de autoconhecimento.